E quando falamos em tratamento fisioterapêutico, poucas vezes se leva em consideração as alterações mecânicas funcionais primárias. E tratar essas causas é fundamental para preservar a qualidade das estruturas funcionais, estabilizar e promover a consciência postural e reprogramar os gestos de forma eficiente. Então, percebam nessa frase. Trabalhar funcionalidade, estabilizar para preservar uma estrutura. Quando eu tenho uma disfunção, uma biomecânica, uma alteração, a agressão no disco, obviamente, vai evoluir para uma degeneração, para uma sobrecarga mecânica e uma deformidade no disco. E isso é qualidade de vida, é vida útil, é perpetuar uma lesão. O paciente vai evoluir para uma artrose. Então, o que nós queremos com esse treinamento é fazer um diagnóstico precoce, é resolver o problema do paciente definitivamente e preservar a qualidade funcional da estrutura. E não me importa qual a bandeira ou a cor que você classifica o quadro apresentado. No tratamento da maioria das hérnias de disco, não se inclui repouso prolongado. É importante entender que inclui tampouco exercícios agressivos. Eu não preciso colocar o meu paciente para levantar peso, para correr, fazer uma maratona, para ficar muito tempo numa postura viciosa. Não é isso. Ele não requer repouso, mas requer uma atividade muito bem orientada. Isso é extremamente importante. A terapia manual, a cinesioterapia e a educação do paciente, essa é uma palavra-chave, devem ser a base do nosso trabalho, pois só dessa forma conseguiremos retirar a causa primária do conflito e estabilizar o segmento, devolvendo a capacidade física e emocional para a funcionalidade necessária. Por que física e emocional? Porque o paciente que chega para nós com um quadro de dor, que chega com uma disfunção importante, ele chega com uma cinesiofobia, ele chega com medo de fazer as coisas. Ele já vem, às vezes, pela família, pelos amigos, ou por outros profissionais que antecederam a sua avaliação, ele vem com muito nocebo, com muito medo, ele foi assustado em relação à hérnia de disco. Hérnia de disco não tem cura, hérnia de disco vai te deixar na cadeira de roda, hérnia de disco é uma patologia limitante. Então, nesse ponto, nós temos que reeducar o paciente em relação ao que ele apresenta de disfunção. Hérnia de disco tem cura, é uma patologia relativamente simples, tem uma evolução extremamente benigna, e você vai sarar e vai voltar a fazer suas atividades normalmente. Então, nós temos, obviamente, que trabalhar o aspecto emocional do paciente. Não só o aspecto físico, a estabilização, o exercício, o fortalecimento, o alongamento, mas também dar condições emocionais para que ele recupere a sua função perdida. E vamos, devemos considerar 4 possibilidades quando nós investigamos a hérnia de disco intravertebral. Trauma, funcional, degenerativo e congênita. Nós já falamos muitas vezes, todo mundo que estuda a hérnia de disco sabe que é uma patologia multicausal. Então, o paciente vai chegar para nós com uma alteração, por exemplo, traumática. Percebam essa imagem, uma fratura do istmo, uma fratura do processo articular que perdeu a estabilidade da vértebra, fazendo uma listese, e, consequentemente, uma lesão desse disco. Uma fratura do corpo vertebral por trauma, acidente, seja de carro, construção, esporte, uma fratura que pode ser osteoporótica por falta de arquitetura do corpo vertebral, de estrutura, e vai evoluir para a lesão associada das hérnias de disco. Eu posso ter uma alteração funcional específica. Um paciente que fez uma fratura de fêmur, como esse exemplo, e fez uma consolidação viciosa e ficou com uma perna mais curta que a outra. Essa assimetria de membro inferior, essa perna curta, leva a uma báscula da pelve que leva a uma compensação funcional.
Essa compensação funcional, com certeza, agride, além do corpo vertebral, do músculo, do ligamento, vai agredir também o disco. E se isso é real, essa instabilidade, esse uso inadequado e repetitivo, esse microtrauma agudo que acontece na coluna, que está numa posição viciosa, é responsável pela lesão. Isso tudo leva a um ciclo vicioso de processo inflamatório, dor, uma postura antálgica, fraqueza e rigidez de determinado grupo muscular, que, quando ele desenvolve uma certa atividade, a lesão se perpetua. Então, ele tem uma escoliose, uma hiperlordose, uma retificação, e ao fazer um movimento, aquele desequilíbrio muscular coloca em agressão o disco e reproduz novamente a lesão. Então, eu tenho um ciclo vicioso e, em algum momento, eu tenho que transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Eu tenho que quebrar esse ciclo funcional. Essas alterações funcionais, obviamente, pode ter fundo emocional. Alguém que tem uma hiperatividade mental, ele é estressado, ansioso, pensa no futuro, tem uma projeção corporal anterior, ele adota uma postura, obviamente, física, mas que tem uma origem psíquica. Então, nós podemos falar, por exemplo, da síndrome dos desfiladeiros, que coloca em contratura determinado grupo muscular, como o piriforme. O paciente que tem uma fibromialgia, que tem dor em vários pontos corporais e adota uma postura antálgica compensatória. Esse paciente, ele pode se perpetuar dentro de um ciclo mental, um ciclo emocional. Então, perceba que até agora nós estamos falando do ciclo funcional, que é mecânico exclusivo, mas eu posso ter um ciclo psíquico. Uma lesão, uma alteração postural, antes de ser física, ela é psíquica. Então, o estresse mental, a tensão muscular, as alterações do sistema nervoso, leva a um estado de distúrbio de sono, de alteração postural e se perpetua. Quando eu chego, por exemplo, no ponto que essa alteração emocional causou uma tensão muscular, eu desloco isso para um ciclo perpétuo funcional. Então, do emocional, obviamente, num dado momento, ele começa a ser funcional. A hiperatividade e hipertonicidade levam à disfunção de circulação isquêmica daquele grupo muscular, acúmulo de metabólitos, espasmos, amplitude de movimento limitada, defesa e postura voluntária, involuntária, espasmos psicológicos, funções diminuídas, fibroses e ponto gatilho. Então, perceba o quanto de alterações acontece nesse paciente. Óbvio que eu não preciso citar esses dados, esse estado, para o paciente que chegou com hérnia de disco. Nós temos que entender que isso vai acontecer. E se eu não tratar uma patologia emocional, um estresse, uma depressão, uma ansiedade, ele vai evoluir para esse quadro. E nesse momento, a melhor conduta nem sempre é manipulação, é exercícios de alta velocidade, é exercício de fortalecimento. Eu preciso associar a esse momento terapêutico uma condição aeróbica, uma condição de válvula de escape, uma condição que estimula a produção de determinada substância que quebra esse ciclo vicioso. Então, nós temos duas condições funcionais. A funcional exclusivamente mecânica compensatória e a funcional emocional. Se eu não tratar essas alterações, que ora é mecânica de inflamação e limitação funcional, ela vai evoluir para artrose, ela vai evoluir para processo degenerativo. Percebam essa imagem radiográfica aqui. Perceba a deformidade de borda do corpo vertebral. Esse disco totalmente comprimido, esse disco com uma bolha preta dentro dele, o fenômeno de vácuo, tudo isso é processo degenerativo do disco. Veja que esses discos, quando comprimidos, deslocaram anteriormente, empurrando o ligamento longitudinal anterior,
formando esses osteófitos. Então, eu posso garantir que os discos desses espaços aqui estão degenerados, estão comprometidos, desidratados e sem a sua função. Ele perdeu a sua capacidade de absorção mecânica. E, obviamente, toda ausência de disco ou insuficiência leva a uma ação mecânica articular facetária, que vai evoluir para um estado inflamatório também paravertebral. A musculatura, o multífido, o eretor da coluna, as facetas, tudo com processo inflamatório e edema. Notem que o corpo da vértebra com edema também caracteriza um processo degenerativo. Eu percebo aqui um nódulo de Small, que é esse buraco no corpo vertebral, e um deslizamento, uma listese de L5 sobre o sacro. Tudo isso é degenerativo. Por que degenerativo? Porque eu não tratei na fase correta, que era só uma disfunção, só uma alteração de tônus muscular, de desequilíbrio muscular. Evoluiu para essa degeneração, destruição total do disco. Veja, eu posso receber algum paciente com dor, com uma alteração congênita. Ele nasceu com a megapófise, ele nasceu com uma vértebra de transição. Perceba que essa megapófise, nessa vértebra de transição, altera a biomecânica dessa região, porque de um lado ela é articulada no ilíaco e no sacro, do outro lado não. A mobilidade desse paciente, nesse segmento, será comprometida. Obviamente, esse disco desse espaço também será comprometido. E, às vezes, a causa da lesão não foi uma alteração postural, não foi uma mecânica de trauma, não é uma alteração emocional, não é uma alteração degenerativa ainda, é uma alteração estrutural. Ele nasceu com uma variação. Eu tenho que considerar tudo isso. Se eu considerar todas essas causas que chegam até a clínica de fisioterapia, eu vou definir um percentual de pacientes. E a estatística que a epidemiologia nos mostra é que em torno de 3% da população brasileira vai desenvolver hérnia de disco, ou estão apresentando hoje hérnia de disco. Isso é uma população de 6 milhões de pessoas, aproximadamente. Essa estatística, essa definição do IBGE, classifica o quanto é importante a função nossa, de profissionais, de fisioterapeutas, no tratamento dessa patologia, que é extremamente limitante. Ela dá aposentadoria precoce, afastamento do trabalho, que é uma situação que custa muito caro para o sistema. Essas pessoas, o tanto de pessoas que serão afastadas. Uma dúvida sempre, me perguntam, o que dói? Se eu apertar o disco, dói? Se eu fizer um movimento de extensão, dói? Então, eu vou deixar claro aqui. O disco é uma estrutura extremamente simples. Ela é, apesar da função, eu não estou falando da função, da necessidade, da capacidade de absorção, da resistência maravilhosa que tem um disco. Eu estou falando da simplicidade que é um disco. Ele é formado por ânulos fibrosos, que são cartilagens, são colágenos, formada de colágeno, que tem uma resistência fibrosa extremamente grande. E o núcleo pulposo, que é uma coleção de gel, como se fosse um amortecedor, no centro dele. O disco, ele tem raríssimas inserções e terminações nervosas. O disco, assim como a cartilagem, não é uma estrutura que foi feita para sentir dor. Senão nós não conseguiríamos ficar de pé, nós não conseguiríamos fazer impacto em cima dele. O disco foi feito para não doer. Ele não tem terminação nervosa no seu ânulo fibroso, em nenhuma posição interna dele. No núcleo pulposo não existe terminação nervosa, e ele tem raras terminações nervosas na lateral externa e posterior. Portanto, se você fizer uma compressão no disco, se ele romper ânulo fibroso, ele não vai provocar dor. Não é isso que provoca dor. E o disco, por um sinal muito ruim, ele tem pouquíssima vascularização. E sendo assim, a expectativa de um disco regenerar, de um disco
cicatrizar é muito baixa. Disco não cicatriza. O que ele rompeu, rompeu. Nós temos um papel importante de preservar o disco enquanto ele ainda tem integridade da sua estrutura, porque aquilo que rompeu não vai mais cicatrizar. Ele é avascularizado, ele é denervado. Nós podemos deixar claro isso. Ou ele é pouco vascularizado, pouco inervado. Então, o disco é uma estrutura simples, não dói e não regenera. Eu tenho que considerar que a predominância das hérnias de disco que chega até a clínica de fisioterapia é em torno de 30 a 40 anos. Portanto, é uma doença de adulto jovem. Após os 50, 60 anos, a osteoartrite é a principal causa de dor. Por quê? Ele perdeu a maleabilidade, ele perdeu a capacidade de deslocamento daquele núcleo que não é mais gelatinoso, ele se tornou menos gelatinoso. Então, nessa circunstância, o disco se desloca menos. Se ele desloca menos, ele vai formar poucas projeções. Projeção que a gente chama de protusão, hérnia ou discopatia ou bulging, qualquer nome dado a isso. E veja, é mais predominante no homem, 4,8%, e 2,5% dessas incidências são nas mulheres. Hérnia de disco na coluna lombar, 15 vezes mais frequentes do que na coluna cervical. Então, por isso, o nosso tema é hérnia de disco, coluna lombar. Eu gostaria de falar para vocês de uma estatística. Nós avaliamos 313 pacientes. E vejam aqui, ó, qual é a predominância mais alta da hérnia de disco? De 30 a 40 anos de idade. A partir dos 20, já incide na clínica de fisioterapia essa patologia. É uma incidência grande já, a partir de 20, 30 anos. Mas a maior incidência, sem dúvida, é entre 30 e 40 anos de idade. Vejam, onde acontece? L4, L5 é absoluto, o sítio da lesão do disco. É a área de maior mobilidade, é a área de maior amplitude de flexo-extensão. E é por isso que aqui, entre L4 e L5, acontecerão as lesões. Mas ela acontece de L3 até o espaço de L5 sacro. E é exatamente essa imagem que vocês vão encontrar. Um deslocamento do disco, principalmente para a região posterior. Ele pode herniar para anterior? Claro. Percebam aqui, todas essas compressões deslocou o núcleo do disco para frente, fazendo uma calcificação do ligamento longitudinal. Isso são hérnias anteriores. Nós vamos classificar essas duas disfunções. Percebam que o indivíduo que recebe uma pressão axial, essa é a causa da lesão do disco, uma pressão axial, um fechamento, uma aproximação, uma mecânica de peso, esses compartimentos, que é vértebra, disco, vértebra, tá aqui, ó, vértebra, disco, vértebra, ou o compartimento facetário, a relação articular, eles serão impactados, vai receber sobrecarga. Se essa compressão for anterior, geralmente são tratadas como hérnia de disco, e a sintomatologia é irradiada, porque tem a compressão da raiz nervosa. Então, perceba essa imagem. O indivíduo é retificado, diminuiu a lordose, ele recebeu uma carga axial, essa carga axial vai fazer com que o núcleo do disco se projete para posterior. Quando o núcleo do disco se projeta para posterior, ele comprime raiz, e é isso que causa dor. Não é a compressão no disco que causa dor, é o deslocamento do disco para cima de uma raiz nervosa que causa dor. Nessa condição, é aquilo que é muito caracterizado como hérnia de disco. O paciente chega para nós com dor irradiada. Mas existe outro tipo de hérnia? Claro que sim. Se as compressões axiais associadas com a hiperlordose, a agressão vai ser no processo articular, na faceta. Percebam aqui. Houve um bocejo, houve uma abertura no disco. O núcleo do disco se deslocou para frente. Isso não vai comprimir raiz, portanto, não terá dor irradiada.
mas ele vai apresentar uma dor localizada, uma lombalgia, lado direito, lado esquerdo, uma contratura, que caracteriza não hérnia de disco, apesar de ser uma hérnia de disco. Então, perceba que o disco ele pode se deslocar em qualquer sentido e direção, mas ele só vai ser tratado como uma hérnia quando ele desloca para trás e comprime raiz. E a causa, o momento da dor, sempre está associado com um gesto de abaixar e pegar um peso, ou de ficar muito tempo numa determinada posição e vai levantar e tensionou a musculatura. Não foi isso a causa da lesão. Abaixar e levantar não causa hérnia. Ficar algum tempo sentado e levantar não causa hérnia. Esse foi a gota d'água. Esse foi o momento do pinçamento, porque o disco rompeu talvez mais um ânulo fibroso e permitiu o seu deslocamento que tocou a raiz. Eu devo deixar claro que quando a gente fala de biomecânica de causa, as posturas são as principais causas de hérnia de disco, portanto, é funcional. Então, permanecer muito tempo sentado rompe o disco no sentido posterior, sim. Não é ficar sentado 2, 3 horas por dia, é permanecer horas e horas por anos, isso vai lesar o disco. Abaixar e pegar peso de forma errada vai causar hérnia de disco? Vai causar hérnia de disco, sim, com certeza. Não é uma vez, 2 vezes, 10 quilos, 15 quilos. É repetir, repetir, repetir. Isso sim causa hérnia de disco. Então é funcional a lesão do disco. Mas é importante, se você vai tratar hérnia de disco, entender que 50% da população apresenta alguma alteração de disco e são assintomáticos. Então, nem todas as hérnias vão dar sintoma. Existem muitos estudos, muitos trabalhos que são publicados mostrando exatamente isso. Olha aqui, ó, 3 artigos para citar para vocês. Um falando de 50%, o outro falando de 56% a 64%, que apresenta protusão e não tem hérnia, não tem sintoma de hérnia de disco, não tem sintoma irradiado. 30% de uma amostra, sem dor alguma, apresentava algum grau de herniação do disco. Então, perceba que esses 3 autores, através de estudos de imagem, definiram que o paciente tem uma alteração do disco, mas é assintomático. Então, eu gostaria que vocês entendessem nesse ponto que nós não tratamos o exame, a ressonância. Não justifica falar para um paciente que ele tem hérnia de disco se ele tem sintoma ou articular ou muscular ou outras alterações que não seja dor irradiada. É importante entender que uma hérnia de disco póstero-central para dentro do canal medular, a nível lombar, nem sempre causará dor realmente. Não causará. Então, isso é muito claro para nós. Mas quando o disco se desloca e ele toca a raiz nervosa, o forame de conjugação, isso vai fazer um escândalo. E isso também vai aparecer no exame. Então, o exame de imagem, ele é extremamente importante para você definir aquilo que está associado com a clínica do paciente, e não só o exame de imagem. O exame de imagem sozinho não serve para nada. Você tem que considerar qual é a clínica do paciente e aí sim examinar. Pronto. A maioria das vezes, a literatura traz para nós que 75% dos casos vão evoluir extremamente bem, sem tratamento nenhum, perceba isso. Como eu disse para vocês, eu tenho mais de 30 anos de experiência acompanhando o paciente com hérnia de disco. E eu já vi muitos pacientes que chegam para nós na clínica de fisioterapia, alguns anos depois, com uma artrose articular, dizendo que passou por um episódio de 2, 3 meses de dor intensa irradiando para a perna e ela desapareceu sozinha. Isso é muito evidente, é muito claro. E num prazo relativamente curto, esse disco que se projetou, notem aqui, ele será reabsorvido, ele será drenado ou alguma mecânica que fez ele voltar para dentro do espaço ideal dele. Como é que nós estamos até agora? Tudo bem?
Só melhorou? Ficou bom? Que bom. Ninguém reclamando de mais nada? Estamos seguindo na nossa epidemiologia. Daqui a pouco nós vamos para a prática. Aguenta firme aí. Coloque seu copo d'água, porque nós vamos ainda um tempinho. Qual é a nossa função como profissionais que estão com a intenção de tratar uma hérnia de disco? Restabelecer a funcionalidade e a postura. Claro, se nós temos a noção, o conhecimento de que a mecânica, a alteração funcional é a causa primária da hérnia de disco, eu tenho que restabelecer. Hérnia de disco tem um curso extremamente benigno, como eu já falei, em torno de 70% dos pacientes vão evoluir bem, e o tratamento conservador melhora muito isso. Veja, 90% dos pacientes que são submetidos a um tratamento conservador, eles vão evoluir bem. Então, eu posso garantir para vocês, se você fizer um trabalho, por exemplo, tração lombar, veja aqui, existem inúmeros recursos, maca de flexo de extração, tração com cinto, tração manual, tração com catraca, para devolver o espaço daquele disco que está sendo comprimido de forma axial. Terapias manipulativas, pontuais, direcionando o disco numa determinada posição. Exercícios isométricos de fortalecimento de determinado grupo muscular, recuperando a postura assimétrica. E posturas globais, posturas de consciência corporal. É a reeducação do paciente. Então, se eu fizer isso, saiba que 90% das hérnias de disco vão evoluir de forma satisfatória. É importante eu dizer para vocês que, então, nós temos que ser rápidos com a nossa conduta terapêutica, porque senão o paciente vai estar sozinho e vai estar independente do que você está fazendo. Hérnia de disco, sara sozinho. Quando? Na literatura, vocês vão ver que quanto pior, melhor. Vou explicar. Calma aí. Pacientes com grandes lesões compressivas tendem a ter uma regressão espontânea e ótimos resultados com o tratamento fisioterapêutico. Por quê? O disco, quando se rompe, o núcleo extravasa, ele vai deixar de fazer a compressão na raiz, ele vai fazer fagocitose, ele vai se diluir dentro do canal medular, ele vai deixar de ser uma bolha compressiva. Então, se o paciente tem uma hérnia grande, extrusa, nós temos que dar prazo com o tratamento conservador, porque ele vai evoluir bem. Hérnia de disco não contida, veja, ela rompeu, extravasou. Pode ser tratada conservadoramente se o paciente tolerar a dor por 2 meses. Veja que é um prazo relativamente curto quando a gente fala numa patologia que às vezes se arrasta aí por uma condição clínica inadequada por meses. Então, se você tem um paciente que fez uma hérnia de disco, ela fez uma extrusão, ela rompeu o anel fibroso e extravasou. Se você tratar esse paciente de forma analgésica, reeducar o movimento, criar um espaço nesse disco, fortalecer musculatura para que não acometa outros discos, no prazo de 2 meses, esse paciente vai evoluir bem, ele vai ficar assintomático. Isso é muito nítido na clínica da fisioterapia. E olha só esse estudo. Os resultados após 1 ano de paciente não operado e pacientes operados são similares. Por quê? Porque o paciente não operado vai evoluir bem. Quando o disco rompe, quero deixar uma informação aqui, quando o disco rompe e extravasa, ele deixou de ser uma bolsa que coleciona. Como eu disse, disco não cicatriza. Ele não mais se enche de gel para formar aquele amortecedor. E quando eu perco esse amortecedor, a sobrecarga mecânica vai para o processo articular, vai para a faceta, vai para o corpo vertebral. O paciente mais velho, 10, 20 anos depois do episódio de hérnia, ele vai chegar para nós com uma dor de artrose, uma dor localizada, uma dor facetária,
que também pode comprimir a raiz nervosa e irradiar dor. A síndrome do desfiladeiro, do segundo desfiladeiro, a síndrome facetária, a síndrome articular, que pode comprimir foramen de conjugação. Existe indicação cirúrgica para hérnia de disco? Claro que sim. Como nós falamos, 90% dos pacientes vão evoluir bem. Quando que o paciente tem uma indicação cirúrgica? Quando que eu sei que esse paciente tem que ir para a cirurgia, tem que ir para o neuro ou para o ortopedista? Então, perceba, eu tratei ele durante 2 meses com todos os protocolos corretos, descompressão, direcionamento do disco, estabilização segmentar, consciência postural, e ele ainda apresenta alteração neurológica. Tem dor irradiada, tem alteração de reflexo, tem alteração de tônus. Então, esse paciente, se ele não for submetido a uma cirurgia que tira aquilo que está comprimindo a raiz, ele vai fazer uma secção isquêmica da raiz. Ele tem alteração de reflexo, tem alteração da cauda equina, alteração de esfíncter, parestesia em cela, ciatalgia persistentes e testes neurológicos positivos. Então, perceba, tudo isso, se você fez o protocolo, se você tratou de forma que evoluiria bem a maioria das hérnias e ele não evoluiu, tome cuidado. Classifique esse paciente como uma bandeira vermelha. Ele deve ser submetido, sim, à cirurgia descompressiva. 10% dos pacientes com hérnia de disco não evolui bem, clinicamente, conservadoramente. E quando não evolui bem e ainda assim não tem indicação cirúrgica? Professor, o meu paciente já fez fisioterapia durante 2 meses, 3 meses. Tem que indicar para cirurgia? Se ele estiver enquadrado na sequência acima, sim. Se ele estiver enquadrado nessa sequência abaixo, esquece. Considerar o aspecto emocional. O paciente, ele espera uma compensação financeira, uma aposentadoria por invalidez, ele busca alguma compensação com aquela dor, com aquela limitação que ele apresenta. Então, é o paciente que usa a dor da lesão, a dor da hérnia, como uma tábua de salvação. Então, você tem que considerar que o aspecto dele é muito mais psíquico, é muito mais fobia, é muito mais emocional, que pode até não ser voluntariamente, mas é psíquico, ele não pode ser submetido à cirurgia, porque não vai tirar o quadro de dor dele a cirurgia. Ele tem um perfil psicológico de depressão, histeria, conversão psicossomática, sensibilização, dor anormal a estímulos não intensos. É o paciente que você não precisa fazer laseg para ele reproduzir dor. Ele é hiperdolorido. Você aperta no ombro dele, ele fala, nossa, minha hérnia de disco faz doer até o ombro. Aperta na coluna lombar alta, fala, nossa, está irradiando para cima a minha hérnia de disco. Você faz qualquer gesto e todos os gestos reproduzem a dor. Isso não é característica de hérnia de disco. Então, você tem um paciente que tem um comportamento psíquico diferente do que é um paciente indicado para hérnia. Os sinais neurológicos dele são negativos. Não tem alteração de tônus, não tem alteração de reflexo, laseg não é positivo, não tem indicação cirúrgica. E correlacionar esses sintomas que ele apresenta, que ele exacerba, que ele valoriza muito, com os achados na ressonância e na tomografia. Volto a dizer, exame de imagem não é necessário para que você dê um diagnóstico da hérnia de disco. Você dá diagnóstico em hérnia de disco no exame clínico, mas ele te classifica, ele te mostra muita coisa. Então, tem que correlacionar com esse paciente que não evolui bem. E para você tratar uma hérnia de disco, você tem que entender essa classificação que eu estou citando, que pode estar relacionado com os exames de imagem, mas principalmente com a biomecânica, é o comportamento do disco. Como é que o disco se comporta? Nesses 4 itens. O que eu gostaria de mostrar para vocês hoje? Esses 2, mecânica causal e direção. Nós temos que entender que um disco, ele se desloca em algum sentido e direção quando
as nossas leis da boa postura estarão ativas. Uma compensação por uma escoliose, uma compensação por uma lesão articular do joelho ou do pé, uma postura antálgica, ou um desequilíbrio pélvico que levou à tentativa do corpo de economizar energia. Então, são as 3 leis da boa postura. Isso nos faz com que encontre um paciente com uma antiversão ou uma retroversão pélvica, fazendo uma retificação ou uma hiperlordose. Veja o exemplo. Alguém ansioso, alguém que está numa condição de queda para frente, ele vai sofrer uma ação do sistema tônico postural, primeira e segunda lei, equilíbrio e economia, e vai trazer ele de volta para trás, por uma ação de uma cadeia muscular hiperativa posterior. Essa cadeia muscular hiperativa posterior vai fazer uma imbricação facetária. Essa imbricação facetária desloca o núcleo do disco para frente. É uma hérnia anterior que não caracteriza dor irradiada, mas dor localizada. Ao contrário, o indivíduo que está em queda para trás é introspecto, é deprimido, ele pensa no passado, ele vai sofrer uma compensação do sistema tônico postural, primeira e segunda lei, equilíbrio e economia, de uma contração de cadeia anterior. Ele será um paciente retificado, reduziu a lordose. Esse sim apresenta um padrão de flexão vertebral e um deslocamento do núcleo do disco para trás. Ele vai comprimir raiz, é uma hérnia de disco posterior. Dessa forma, eu associo a posição do paciente numa vista de perfil, se o disco está deslocando para frente ou para trás. E quando eu olho ele de costas, eu vou ver exatamente isso daqui, ó. Qual é a posição da vértebra? Ele tem uma perna mais curta, perna direita mais baixa, a perna direita, quando ele fica em pé mais baixa, faz uma báscula de pelve, a báscula de pelve sofre uma compensação, que é uma escoliose. Essa escoliose, obviamente, permite que o núcleo do disco se desloque sempre para o bocejo. Então, notem aqui, nessa imagem desses slides, que nós estamos falando da tridimensionalidade. O núcleo do disco deslocou na retificação para trás. O núcleo do disco deslocou na hiperlordose para frente. São 2 hérnias. 2 hérnias totalmente diferentes no sintoma. Uma me dará dor localizada, facetária, articular. Ele vai evoluir para uma artrose. A outra me dá dor irradiada, compressiva da medula e da raiz. Trata-se como hérnia de disco. É aquele que vai chegar queixando de hérnia de disco. Para que lado? Sempre para o lado do bocejo, o disco desloca. Então, se eu considerar esse caso aqui, a hérnia será póstero-esquerda. Se eu considerar esse caso aqui, a síndrome facetária será póstero-direita. Dor localizada à direita ou dor irradiada à esquerda pela mecânica de deslocamento do disco. Para concluir isso, nós fizemos uma análise de 313 pacientes e nós percebemos exatamente isso. A hiperlordose, na hiperlordose, estão presentes 88% das lombalgias. E na retificação, estão presentes 85% da ciatalgia. É exatamente aquela estatística de antero-posterior, para onde o disco desloca, comprime raiz, para onde o disco desloca, comprime faceta. E ele é, para dentro do corpo vertebral, nós chamamos de hérnias axiais. Se o disco deslocar para dentro do corpo vertebral, obviamente ele não vai comprimir medula, ele não vai comprimir raiz. Ele vai fazer uma aproximação entre 2 vértebras e dará dor localizada. Esse é o caso das hérnias de Small e das hérnias de limbo, que são hérnias intraepifisária e intravertebral, pela falha congênita que o indivíduo nasceu. Essa aproximação entre corpo vertebral comprime faceta, e dará dor localizada. Mas a hérnia que nós queremos diagnosticar, que nós vamos encontrar como um sintoma clássico, são as hérnias radiais. Veja,
ela deslocou no sentido horizontal, na região posterior, fazendo uma compressão. Essa compressão no canal medular, ele é significativo. Ele justifica todo o sintoma neurológico que o paciente apresenta. Principalmente se ela for posterolateral, porque ela vai especificamente pegar uma das raízes, por isso me dará uma ciatalgia direita ou esquerda. Quando a hérnia é póstero-central, nós temos que considerar o nível da hérnia, porque nessa região da coluna lombar tem pouca raiz nervosa. Então, uma hérnia póstero-central, ela pode ser praticamente assintomática realmente. Mas se eu conseguir entender essa lógica de onde o disco está e o que ele comprime, eu sei que esse paciente tem realmente, apesar de pouca alteração do disco, uma sintomatologia associada. Ou, ao contrário, uma grande alteração do disco e uma pouca sintomatologia associada. Porque a localização desse disco em relação à anatomia. Pronto. Se você entender esse conceito de biomecânica, isso nos permite ir para o primeiro passo. Nós estamos falando dos passos para tratar uma hérnia de disco. Qual é o primeiro passo? Investigar. Seja generoso, seja específico, oriente o seu paciente a ter uma resposta que você gostaria que ele falasse a respeito dele. Por exemplo, o que você faz na sua rotina direta? O que você faz diariamente? O que você faz de trabalho? Então, comece a questionar coisas que ele pode te responder de forma fácil e que vai definir para você se ele tem uma mecânica causal. Essa é a rotina do seu primeiro encontro. O que você deve fazer com o seu paciente? Quanto tempo está com sua dor? Ah, minha dor começou há 15 dias e ela é muito aguda, ela me travou. Então, você tem um histórico de um paciente que fez uma compressão de raiz limitante. Ou ele pode chegar para você assim, começou com uma dor cansada, uma rigidez na musculatura da lombar, parece que estava tudo preso e evoluiu mal. Então, a gente tem várias condições. Onde é a dor? O paciente chega para vocês e fala assim, ó, a minha dor é aqui nesse ponto e aponta a altura do rim. Ele fala, eu acho que é rim. Você tem uma contratura de quadrado lombar, você tem uma síndrome facetária e não tem uma dor irradiada. De que lado é? Direito ou esquerdo? Então, você tem que classificar qual é o perfil de dor. É localizada? Tem alguma dor irradiada? Vai para a perna, até que altura da perna e qual lado é. Então, sempre questionar o perfil da dor. Tem formigamento, tem dormência? Qual é a característica da sua dor? Qual é a intensidade da dor? Você pode usar uma escala numérica, por exemplo. Fale com ele. De 0 a 10, quanto é a sua dor? Entenda que dor de raiz nervosa quase sempre é uma dor intensa e aguda. Um trajeto, uma raiz nervosa, é uma estrutura extremamente vital. Portanto, ela tem uma primeira bainha que é para doer. Esse é o propósito. Ela é sensível, ela vai gritar. Então, o paciente tem, quando tem uma hérnia de disco, uma dor aguda, uma dor importante. Se a lesão é crônica, é localizada, nós temos que pensar num processo articular, numa artrose, síndrome facetária ou qualquer outro componente articular. Tem algum momento ou movimento que os sintomas aumentam? Então, você vai considerar se determinado gesto que ele relata ou postura que ele permanece aumenta ou diminui a dor. Tem paciente que chega para nós e fala assim, ó, deitado não dói absolutamente nada. A hora que eu levanto, os primeiros passos que eu dou, eu já sinto a dor irradiada. Ou ainda, em pé não me dói absolutamente nada, mas quando eu sento numa posição e fico lá meia hora, começa a doer minha perna que eu tenho que levantar. Então, todas essas perguntas vai formar para você uma condição clínica
de qual é o estado emocional do paciente, qual é o estado funcional, a profissão, o gesto, os hábitos que precisam ser corrigidos ou orientados. Aqui nós vamos elaborar a educação do paciente. Vamos passar para, depois dessa investigação, dessa conversa, para o primeiro passo. Vou definir nas vistas, frente e perfil, se ele tem alguma alteração. E o exame dinâmico que está relacionado com os quadrantes. Percebam isso aqui, a estrela de Maine. Essa estrela, ela define para nós onde é que o paciente reproduz a dor. Na flexão, na extensão, na lateralização direita ou esquerda, na rotação direita ou esquerda. Muito bem. Se eu definir que um gesto desse reproduz dor, eu tenho que classificar isso em condição com o conflito. O que fez o conflito? O gesto fez o conflito, a dor